Opa, fala galera, estamos aqui iniciando a nossa transmissão aqui de live. Antes de mais nada, eu queria agradecer ao pessoal que está aí assistindo. Quem não puder estar também, a gente vai estar gravando esse conteúdo aí e em outro momento está postando. Desde já eu peço desculpas aí pela demora na transmissão, foi um desafio novo. Não é fácil configurar uma central de estúdio para poder tá transmitindo, colocando apresentação. Foram várias configurações. Então de cara eu já queria pedir desculpa aqui pelas minhas falhas e erros, se der um branco, se aconteceu alguma coisa, mas o objetivo aqui é fazer um bate-papo. Eu vou estar transmitindo aqui, tem um chat ao vivo aí que a galera pode estar fazendo pergunta. Existe um delay, né? Existe um tempo de transmissão aí que pode ser de alguns segundos ou até 1 minuto, isso aí é em função de banda larga. Meus recursos de transmissão aqui, computador, banda larga, pode ter alguma limitação. Já peço desculpa se vocês escutarem som de tiro aí, pagode tocando, vizinho brigando. Isso aí é periferia mesmo, tem jeito não. Então vou iniciar aqui, vamos conversar um pouco sobre Linux, mas a galera da programação que for vir depois também tem coisa que é pertinente. E o objetivo aqui, quem é o público-alvo aqui? Não dá para fazer, vou fazer uma aula aqui que todo mundo vai sair safo, não é. O objetivo aqui é aquela pessoa que nunca teve contato, que está na onça. Caraca, eu nunca vi isso, porque existem mais e menos experiência em determinada área, né? Eu posso ser o cara de programação, por exemplo, mas não sei nada de montagem e manutenção. Não sei nem trocar um HD. Isso acontece em qualquer área. Não é demérito, é simplesmente o foco em uma determinada área. Como estamos juntos como uma turma, vai ter matéria que um vai ter mais facilidade, outras que outro vai ter mais facilidade. A minha contribuição aqui, de tanto ter sido ajudado, né, nas outras matérias assim, vou fazer uma introdução aqui ao assunto. Por quê? Para olhar coisa de fora da caixa. Imagine que nós somos crianças e estamos chegando na escola agora e a professora começa a dar aula de matemática de multiplicação. A gente nunca viu soma. A professora entende que a gente já está safo em soma, porque veio de outra escola, só que a gente não viu soma. Então vai ser quase que impossível entender multiplicação, já que um conceito depende de outro. Entenderam? Então fazer uma introdução aqui, para que quando vocês verem aquela terminologia, variável, constante, estruturas de decisão, tipos de dados, meu Deus, o que é isso? Que linguajar é esse que eu nunca vi? Então com essa introdução à matéria, vai dar uma ferramenta para facilitar esse entendimento aí. Então posso demorar um pouquinho aqui, porque a transmissão tem que fazer várias ações aqui para poder a imagem correta chegar. E vamos começar aqui sobre a história do Linux. Como é que chegou no Linux e sua importância. Mas Feitosa, porque eu não quero entender isso agora não, quero me safar na prova, não sei o que. Mas eu garanto que se você entender da onde surgiu o Linux, você vai entender porque tem esse tanto de comando que a gente tem que decorar. E aquilo deixa de ser um bicho de 7 cabeças, entendeu? Então vamos começar aqui. Eu vou estar começando aqui a transmissão, só um momento. Então galera, obrigado por aguardar aí, vamos começar a introdução à história do Linux. Eu vou estar fechando minha imagem aqui para concentrar melhor só no slide. Recomendo aqui que quem esteja assistindo, por favor, esteja assistindo numa tela grande, já que vai ter coisa escrita aqui. Assistir no celular não é o ideal, porém se não tiver outro recurso, aí onde puder assistir, tá tudo bem. Vamos lá galera, começando aí com a história do Linux. Esse velho aguarda aí que está com o pinguim basicamente o criador do kernel Linux. Porque o Linux, senhores, é um sistema operacional, como existem vários outros, né? O que são sistemas operacionais assim, na essência, né? É aquele software principal que vai controlar a interação entre
o seu hardware e o usuário, né, gerenciando os recursos da máquina, memória, disco, banda larga da rede e por aí vai. Então temos vários sistemas operacionais. Um dos mais conhecidos é o Windows, né, que a gente usa na maioria dos desktops e tudo mais. Porém, existem outros sistemas operacionais, por exemplo, o próprio Android e o iOS, que são muito conhecidos para os celulares, né, os smartphones. E a galera Linux aí é meio líder na questão de servidores. A maioria dos servidores do mundo usam Linux ou Unix e seus derivados. Alguns sistemas operacionais são classificados como tipo Unix. Eles têm quase que a mesma estrutura, porém o Unix ele começou como um desenvolvimento acadêmico e acabou virando comercial. Então ele tem uma patente, uma especificação. Então Unix é um tipo de sistema operacional. Linux é baseado em Unix, mas outros baseados também eles são chamados de tipo Unix. Vamos lá. Tudo começa, galera, essa linha do tempo aí, não vão na guerra não. Essa linha do tempo que a gente vai começar aí, vou estar dando uma passeada aqui nos slides para poder organizar. Já estou vindo de trás para frente aqui, mas vai, pelo menos ajuda. Esse histórico aqui, pessoal, vou falar rápido, tá? São 30 slides, mas não é para demorar muito não. Isso é só para poder ver mesmo a imagem. Como esse software aqui ele é cheio de recursos, ainda estou meio na onça. Então vamos lá, começando aí. Nossa viagem no tempo aí começa com o telégrafo, 1835. Para que eu preciso saber disso? Porque o sistema operacional Linux, ele, assim como todos os sistemas operacionais, vão estar atrelados ao hardware, senhores. Existe uma ordem de evolução da tecnologia. Primeiro se aperfeiçoa o hardware e em seguida se acompanha o software. Ninguém inventa um programa para um maquinário que ainda não existe. Isso tem que ficar bem claro. Isso ajuda a entender muito desse mundo de sistemas operacionais. Primeiro alguém descobre uma nova tecnologia, uma forma de aproveitar mais uma ação utilizando menos energia, melhorando a performance, e a partir desse ganho cria-se programas que utilizem essas vantagens. Nunca o contrário. Não se inventa um programa de um aparelho que ainda não existe. Então tudo começa com hardware. 1835 aqui o telégrafo foi desenvolvido, né? Foi a primeira vez que a humanidade conseguiu enviar sinais elétricos a longa distância. Antes sinais com fogo, fumaça, por aí vai. E o nome do velha guarda aí, Samuel Morse. É um nome conhecido aí, a galera que já ouviu falar, né? Código Morse advém desse velha guarda aí que inventou o telégrafo. Então, seguindo o slide de 1935, a gente pula para 1869. Porque já se mandava sinais, né? Código Morse e sinais elétricos tabelados, né? Mas em 1969, dois velha guarda aí, Elisha Gray e Graham Bell, estavam na disputa de enviar mais do que sinais elétricos. O sonho da humanidade ali seria enviar a voz humana, né? Se comunicar com outra pessoa, que é o nosso telefone. Mas naquela época era ficção científica. Porém, cada um deles se juntou com a galera do dinheiro na época e criaram duas empresas, a Western e a AT&T. A AT&T ela é mundialmente conhecida, né? Mas naquela época eles eram rivais, assim, rivais de disputando quem ia conseguir patentear primeiro e fazer funcionar uma transmissão de voz humana. Então esses nomes aí é só para a galera se situar aí. Eles eram rivais.
Em 1876, definitivamente, Alexander Graham Bell patenteou o que a gente chama de telefone. O Elisha Gray ficou para trás, perdeu essa corrida, ele fez o teste de demonstração primeiro e patenteou a invenção. Porém, isso não quer dizer que a empresa do cara ficou parada. Eles criaram a empresa mais como uma fundação assim, para recursos para que se criasse o telefone. Realmente eles já tinham um projeto e faltava efetivar ele. Graham Bell ganhou essa corrida aí, mas a Elisha Gray não ficou para trás não. A empresa dele prosperou com produção de equipamento material elétrico. E por aí vai. A TIT, pessoal, é uma grande empresa que foi bifurcando, foi criando seus braços, né, suas ramificações. E ficou conhecido um braço dela como a American Bell Telephone Company, que em 1877 se tornou uma das maiores empresas, uma das maiores não, a única, né, para falar a verdade, empresa de telefonia, porque ela que desenvolveu a tecnologia e patenteou, começou a se expandir. Aí na foto aí a boizinha da época aí, já no seu emprego, e começou a expandir num estado, foi em outro, tudo começou nos Estados Unidos. Foi crescendo, foi melhorando os meios de transmissão, e a empresa foi crescendo. Chegou um determinado momento que a TIT comprou as ações da Western Electric. E a Western Electric também cresceu muito, embora tenha perdido a parte de patentear a invenção chamada telefone, ela não ficou parada, começou a produzir material elétrico e foi referência naquela época. Em 1882, a TIT comprou a Western Electric. E aí eu pergunto, o que isso tem a ver com o Linux? Tem a ver que a gente está montando já uma estrutura que está abrangendo estados, que está abrangendo, daqui a pouco sai fora do país de origem, e o sistema operacional está intimamente ligado ao desenvolvimento dos computadores e ao compartilhamento de recursos via redes. Então por isso que a gente está vendo essa linha do tempo aí. A TIT, galera, é uma grande empresa, uma mega corporação aí, batendo de frente aí com várias outras. A gente conhece a HP, conhece a IBM, e a TIT, esse mapa mundo atrás é a expansão dela. Só que isso gerou um problema. Eu falei para vocês, né, que a empresa cresceu, se tornou a maior empresa de telefonia do mundo, né, na época. Ela que era detentora da patente, criou empresas fora dos Estados Unidos e criou uma empresa internacional. Até que em 1949, vou dar um salto no tempo, o governo americano criou uma lei chamada Antitrust. Ela serviu para... Essa lei significa o seguinte: a legislação americana ela é baseada em vários valores, dentre eles a livre concorrência e o livre comércio. Estava acontecendo com a TIT, como se a Coca-Cola fosse a única empresa tão gigante que fosse a única que produzisse refrigerante. Todas as outras, Guaraná, Toby, por exemplo, fosse lá, não conseguisse competir e fosse falindo, só tem Coca-Cola no mercado. E aí o governo interferiu para que se abrir a tal da concessão, né, e licitação com o governo, e a TIT teve que assinar esse acordo aí porque ela estava engolindo todo o mercado. E quando tem um monopólio, você também não tem desenvolvimento, não tem concorrência. Claro que a empresa não deve ter gostado na época, né? Quem está ganhando não quer perder, mas foi o que aconteceu. E aí, a partir do momento que novas empresas entraram nesse mercado aí, começou uma expansão aí de tecnologia. Aí a gente vê, isso aqui, galera, é a figura do MIT. É uma universidade americana, né? Que ela virou referência na parte de curso superior em tecnologia. E por que o MIT faz parte dessa história? Porque essas megas empresas aí, quando esse centro de estudo foi implantado, elas entraram com recursos para promover pesquisa. E foi bem naquela etapa lá que a gente estudou na história das redes de computadores, né? ARPANET, o governo americano, os militares, as universidades estavam tudo se integrando, o que a gente viria a conhecer hoje como internet. E o MIT foi um berço praticamente do desenvolvimento tecnológico. Por isso que a gente vê muito
esse nome em filme americano, em seriado e por aí vai. Então chegamos no momento lá que no MIT, senhores, a TIT desenvolveu vários braços tecnológicos, né? Não era só telefonia, era uma mega corporação, e criou a Bell Labs, que é o braço tecnológico da TIT. Ela que estava ali com as universidades desenvolvendo sistemas. E aí que vem o pulo do gato. Pô, legal, Feitosa, o que tem a ver isso aí com o Linux? Tem a ver o seguinte, tenta gravar isso na mente. A gente falou que primeiro se desenvolve o hardware para depois vir o software, correto? E depois da Lente Trust, várias empresas começaram a produzir tecnologia. Qual foi o problema que aconteceu na época? E se inventava sistemas para um tipo de hardware. Cada fabricante é com o seu. Como a gente tem hoje aí, é um exemplo prático, parece que cada fabricante de celular tem um tipo de carregador diferente, que um não é compatível com o outro, é como se fosse isso. E isso, gente, dá problema de integração, você não tem um tal do padrão. As empresas como a ISO, como a gente tem aqui a BNT, são instituições criadas para poder promover esse padrão de tecnologia, para que tenha uma evolução, e quando se pensa em rede, não adianta ser cada um por si. Não existiria internet se as máquinas não se comunicassem umas com as outras, né? Por isso que tem os protocolos de rede e tudo mais. Então nessa etapa aí, senhores, a Bell Labs, junto com o MIT, estava ali no desenvolvimento de um sistema operacional. Já existiam outros, mas não cabe aqui falar não. O CTSS, Compatible Time Sharing System. Sem nem falar inglês, me perdoe quem sabe aí, estou chutando aqui. Mas o que vem a ser? É como se fosse o pai, um dos pais dos sistemas operacionais, foi um dos primeiros, desenvolvido lá no Instituto de Ponta, né? O que esse time sharing faz? Ele pega a fatia de processamento, está lá o computador, processador, memória, transmitindo energia e dados. O que acontece? Ele pega, de acordo com a solicitação, o usuário, um programa, pede alguma coisa, um processamento, um cálculo, ele vai tirar uma fatia de tempo e se dedica só a esse usuário. Daqui a pouco vem outra solicitação, ele vai para o que ele está fazendo e pega o outro. Só que para a época era muito rápido isso. É o que hoje a gente chama de multitarefa. O time sharing era uma revolução naquela época e era o investimento principal dessas companhias. Dava a impressão que o computador processava tudo ao mesmo tempo. Mas a gente sabe que isso não é verdade. É que ele divide de forma tão rápida que você não percebe quando um processo termina e começa outro. Então, 10 usuários pedindo 10 coisas, ele faz as 10 ao mesmo tempo. Mentira, ele faz uma de cada vez, mas num tempo muito curto, só que imperceptível. Entenderam, senhores? Então esse time sharing era o good da época. E baseado nisso, essa galera aí que estava fazendo o CTSS, que eram engenheiros, né, na época só babilaca da área, eles eram o início dessa tecnologia. Os caras então conheciam o que a gente chama de escovadores de bits. Os caras conheciam desde linguagem de máquina até alto nível. E eles criaram um projeto chamado Multics, que era um novo sistema operacional. Ele foi desenvolvido na linguagem chamada PL1. É como se fosse, né, invertendo o inglês aí, linguagem de programação 1. Nós sabemos que existe N linguagens, mas daquelas linguagens avós, né, as linguagens pais aí de todas as outras, o projeto Multics era muito ousado na época. Eles queriam fazer um sistema de ponta, um laboratório de inteligência artificial, tudo isso lá para 1960, por aí. Já queriam uma coisa bem da galáxia. Mas deu PS, né? Não foi... a vontade era uma coisa e o fazer mesmo era outra. Deu muito problema de projeto, prazos não foram cumpridos e acabou que a Bell Labs abandonou esse projeto. Viu que não ia para frente, não ia dar certo e abandonou, tirou o aporte financeiro, né?
E aí começou a agarrar isso aí. Essa galera aí, esses dois aí, ó, Ken Thompson e Dennis Ritchie, galera, eles eram engenheiros da computação que estavam nesse projeto do Multics. E eles estavam no meio do projeto e a Bell Labs abandonou o projeto, tirou o dinheiro, eles ficaram aí agora, agarrou. Só que eles queriam desenvolver, eu não queria ficar com o CTSS, eles queriam terminar o Multics e continuar o projeto por conta própria. Dois babiças na área aí, só que claro, mais dificuldade, né? E vocês podem ver uma coisa interessante. Tudo que a gente estuda, a questão matemática, faz referência, né, a Bhaskara, Pitágoras, é tudo gente que já morreu há séculos atrás. Mas a informática ela é muito recente, ela não tem nem 200 anos de... considerando que lá no telégrafo 1835 a gente não estava falando de informática, mas já tinha transmissão elétrica. Então muitos desses caras pioneiros na informática estão vivos hoje, né? Não é uma geração que passou não. Só o Dennis Ritchie que ele é o criador da linguagem C. Ele morreu há pouco tempo, há uns poucos anos atrás, que agora eu não lembro o ano exato. Mas esses dois juntos estavam no processo do Multics, a Bell Labs abandonou e eles foram sozinhos na raça. E aí eles criaram, né, conseguiram desenvolver o Unix, ou seja, de Multic fizeram o Unix. E o que isso significa? Fizeram um acrônimo, né, da palavra. Eles fizeram o Multics, terminaram o projeto, só que de forma mais enxuta e reduzida. Aquele sistema operacional CTSS, senhores, foi utilizado para desenvolver o Multics. E depois eles tentaram, né, no meio do projeto, usar o próprio Multics para desenvolver ele mesmo, para melhorar. A linguagem era aquela, né, PL1, e depois eles... O projeto, quando chegou na etapa do Unix, com esses dois aí de encabeçando, né, o Dennis Ritchie criou a tal da linguagem C, que é o que a gente vê hoje. E por que as universidades ensinam C, não ensinam agora as linguagens mais modernas? Porque além de ser uma linguagem intermediária entre baixo nível e alto nível, o C foi uma das linguagens que mais teve tempo de produção de literatura sobre ela, de software, de manuais, de tudo. Então é uma linguagem que você tem mais suporte e mais aporte assim para qualquer circunstância. Então ela acabou sendo ali patrimônio histórico, né, tombada ali, ela evoluiu, criaram-se linguagens derivadas, C++, C Sharp, mas o C até hoje ela é atualizada. Essa foto aqui, senhores, ela é uma foto rara e mostra o Dennis Ritchie e o Ken Thompson desenvolvendo o Unix na época. Eles tinham um computador da IBM, que na época era esse armário aí, né? Mas para a época era uma máquina boa, assim, que eles conseguiram, muita dificuldade conseguiram, porque, né, como eu disse, eles não tinham dinheiro lá. E aqui eu quero que os senhores reparem numa coisa, que ajuda a entender por que o Linux tem tanto comando. Vou passar a foto aqui. É justamente essa aqui, galera. Olha como era a máquina antigamente. Tinha todo aquele rolo ali, a CPU, né? E ela tinha o teclado ali separado direto a uma impressora. Nessa etapa aí, senhores, não existia monitor e nem existia mouse. Esses computadores eles só eram comprados ou pelo governo, ou por instituições, ou por empresas que tinham muito dinheiro. O PC portátil não era popular ainda, não se tinha computador em casa as pessoas. Então essas máquinas custavam o olho da cara na época. Essa listinha aí que está do lado, senhores, é uma lista de comandos aí, ó, de várias linguagens, que está relacionada ali, ó, LI, Cifrão, V0, linguagem Assembly, que é uma linguagem bem baixo nível mesmo. Lá Stand, Count lá, C++, Printify no C, que é o que a gente está até fazendo algoritmo, né, que é escrever algo na tela, a gente coloca aí Printf, ele Echo, ele é usado no Shell Linux, no Bash, né, que é o terminal Linux. WriteLine no Pascal, ou seja, todas as linguagens têm um comando que basicamente diz escreva. Tá aí o Portugal aí, que não deixa a gente mentir, né, o pseudocódigo, utilizado no Portugal Studio, no Visualg.
e por aí vai. Então por que tem esses comandos? Onde veio isso aí? Print, escreva, imprima? Porque naquela etapa lá, senhores, não tinha monitor, não tinha o ecrã, não tinha como exibir na tela. O cara programava e os resultados iam saindo naquele rolo de papel ali, aquele formulário contínuo. Quem pegou as impressoras aí mais antigas aí já sabe como é que era. Ficava uma caixa de papel vazia alimentando a impressora e outra para receber as impressões. Então é por isso, senhores, que como não tinha nem mouse nem monitor, todo comando ali era o comando de saída, praticamente. E aí a gente hoje fica decorando essas coisas aí e não sabe por quê. Mas é por causa disso. Por que print F? Porque quando foi inventado o C, mandava imprimir na folha mesmo. É por isso, não tinha um exibir na tela. E já que ele está falando de mouse, né? Vamos fazer uma comparação com o mouse game aí que a gente tem hoje, da maior qualidade aí, que é o olho da cara, e do lado dele o primeiro mouse, senhores. É uma caixa de madeira com um botãozinho lá, né? Uma porta serial ali, se eu não me engano. E o mouse evoluiu muito, né? Só que nessa etapa aqui não tinha. Então, como era a interação do programador com o computador? Era através da que a gente chama de CLI, Console Line Interface, ou seja, uma interface de linha de comando, né, command. A gente chama de console, de shell, tem vários nomes que a gente dá aí. Mas o importante é entender que naquela época, senhor, era só tela preta. Então você não tinha a expressão de hoje, clica com o botão direito do mouse, vai em copiar, depois vai em enviar para, e vai lá em colar, não sei o que. Não tinha isso na época. Tudo que se fazia era por comandos. E tinha tanto comandos que eles foram classificados em grupos, né? Temos comandos para manipular arquivo, comandos para manipular rede, comandos para manipular diretório, comandos para dar privilégios aos usuários. Todas essas classificações têm 5, 6 comandos aí, ou muito mais, né, com seus parâmetros, que servem para fazer N tarefas. E é por isso que quando a gente tem aula de Linux, tem essa renca de comando aí. E as pessoas não perguntam, poxa, mas hoje a gente tem mouse, hoje a gente tem monitor, hoje a gente tem a tal da GUI, né, que é a parte, a interface gráfica. Por que eu tenho que ficar decorando comando? Senhores, vamos responder isso daqui a pouco. Então vamos, só para continuar a linha do tempo, vocês vão ver que em 1977, né, já foi passando os anos, a Universidade de Berkeley, se eu não estou pronunciando errado, eles pegaram o Unix, que o Dennis Ritchie e o Ken Thompson fizeram lá. O Unix, quando ele foi concebido, senhores, ele era altamente distribuído. A filosofia era que ele fosse melhorado o código, outros programadores dessem pitaco, pô, isso aqui pode melhorar fazendo isso, vamos desenvolver melhor aqui. E se alguém tinha uma onça, poxa, a minha impressora não é compatível aqui com esse sistema, tem como fazer um drive, corrigir, e eles faziam isso de boa. E essa universidade desenvolveu um dos Unix, né, porque várias empresas começaram a desenvolver também. E esse BSD, senhores, é o tipo Unix. Era um Unix que foi feito para o meio acadêmico. E nisso que ele estava no meio acadêmico, né, sendo ali compartilhado, distribuído, melhorado, outros Unix estavam virando um software comercial. Por isso que eu expliquei antes, existem o Unix e tipo Unix. Os que são Unix têm uma patente, né, tem umas especificações técnicas para ser chamado de Unix. E os Unix que são tipo Unix, são os apelidos daqueles que saíram dessa patente comercial e foram distribuídos e melhorados aí mais no meio acadêmico, né? Porque no meio acadêmico poderia tanto ensinar quanto desenvolver e melhorar, e isso ajudava o profissional depois. Para numa empresa que tinha Unix, o cara nunca viu que era um programa pago, não, tinha uma versão dele lá que estava no meio acadêmico.
Só para vocês saberem, né, essa etapa aqui, ó, é o BSD, né? Hoje esse sistema ainda existe e tem vários filhos aí. Eu não vou ler esse trecho aqui não, mas eu destaquei ele porque achei ele interessante. Só essa parte aqui, ó. Várias empresas desenvolveram seus próprios Unix, alguns deles. Solaris, Sun, HP, IBM, até a Microsoft. Quando várias empresas meteram a mão naquela distribuição, né, naquele sistema operacional, começou a fazer do seu jeito, uma hora chegou que elas trancaram esse código-fonte, né? Porque eu não queria que o concorrente copiasse e colasse. Se eu tenho uma função melhorada no meu e o outro pega e copia e cola também, e eu estou querendo vender, isso vai dar PS. Até que chegou, senhores, esse outro herói aqui, né? Richard Stallman. Esse cara aqui, assim como o Ken Thompson, como o Dennis Ritchie, como o Linus Torvalds, que é o criador do Linux, esse cara aqui, o que ele fez? Ele estava lá na Bell Labs, no projeto do Unix, do Multics também. Acabou que ele se demitiu. Ele passou por um PS. Qual foi o PS dele? O Unix passou a ser comercial. Fecharam o código-fonte dele. Não poderia mais ficar modificando nada mais. Então, lá onde ele estava, no MIT, ele estava lá, desenvolvendo lá. Tinha uma impressora, que a impressora tinha um PS, e ele falava, ele avisava o desenvolvedor do PS, ele falava que ele sabia como consertar, e o desenvolvedor lá da impressora cagou para ele. E fora que a universidade comprou máquinas melhores, só que essas máquinas vieram com Unix fechado. Ou seja, ele não poderia mais otimizar aquele sistema de operação. Ele ficou pau da vida. Foi na guerra ele. Aí que esse cara fez? Ele chutou o balde mesmo, pediu demissão e ele criou uma fundação chamada a Free Software Foundation. Então ele foi um dos precursores do sistema Linux, junto com Linus Torvalds. E aí a gente vai chegar onde é que eles se encontraram aqui. Isso aqui, quem está na aula de Linux, né, viu esse slide lá com o instrutor. Ele criou 4 liberdades para um software ser considerado livre. E as pessoas confundem software livre, porque chamam lá de software free, né? Esse free é de livre, não de grátis. Mas um software também pode ser grátis. Mas a essência é estar trabalhando com a liberdade. Eu posso pegar esse programa, posso ler o código dele, posso modificar, posso distribuir, colocando, né, os créditos de quem fez as versões anteriores. E vocês podem perguntar, pô, mas como é que você ganha dinheiro então, se todo mundo mexe? Muitas empresas ganham dinheiro com desenvolvimento, né? Fecha o código, vende só o programa, só o executável. Mas uma outra forma de ganhar dinheiro, senhores, é escrevendo um manual. Muito programa bom aí não tem um livro sobre ele. E você vai, estuda aquilo ali linha por linha, desenvolve um livro lá de 900 páginas. E as empresas que querem fazer sua manutenção, vai lá e compra. Você também pode modificar e cobrar para redistribuir. Também pode fazer isso. Dependendo da legislação lá dessas liberdades, existem várias formas de ganhar dinheiro, né? Porque você pegou um código aberto e modificou ele, melhorou ele, e você pode ganhar dinheiro com suporte, né? O Feitosa aqui cria um novo sistema operacional, Feitosix. Estou lá com o Feitosix, a Marinha adorou lá, o Feitosix adotou, o paizão não gostou também. Eu começo a fazer minha própria distribuição Linux. E eu quero que ele seja um software livre para todo mundo usar, mas eu posso cobrar minha palestra, meu treinamento sobre aquele software aí. Então, senhor, a gente chegou num ponto aqui que o Unix passou a ser um software comercial, com o código dele fechado. Então, uma pessoa, mais um herói aí, mais um babilaca da área aí, criou o Minix, baseado em Unix, porque era uma versão enxuta do Unix usado para dar aula em universidade. Foi um engenheiro da computação também, que esse aí, acho que todo mundo da área de TI já ouviu falar, que é esse velho guarda aí, ó,
o famoso Tannenbaum. E ele é autor de vários livros de TI que a gente conhece, já viu nas livrarias aí. Aqui só um exemplo, ó. Andrew Tannenbaum, Sistemas Operacionais Modernos. Claro que o original foi em inglês, né? Ele é gringo, mas aqui estão as capas, aqui as versões em português. Redes de computadores, olha lá, e organização estruturada de computadores. São só alguns, ele tem mais. Esses aí são os famosos livros Bíblia. Os famosos livros Bíblia. E que é livro que tem mais de 600 páginas assim. Então, veja bem, o cara é vivo, tá na área e é um dos nomes aí de ponta da tecnologia da informação. Quando a gente chega em 1991, galera, o Minix, obviamente, ele foi muito bem aceito pela comunidade, né, de programadores. E o Tannenbaum, ele era um professor que ele queria ensinar o Unix. E o Unix empresarial, né, não deixava. Por isso que ele criou um sistema operacional. Só que muita gente começou a adaptar no Minix. Falou assim: ô Tannenbaum, dá para melhorar a interface dele. Ele fica lento aqui, esse código aqui resolve. Mas o Tannenbaum não queria ficar ali, ele criou, mas não queria ficar desenvolvendo não. A função fim para a qual ele criou o Minix era dar aula. Ele desmembrou lá código por código como funciona o sistema operacional. Tanto que é um sistema operacional ali de referência para como se criar um sistema operacional. Ele explanou ali linha por linha. E ele não queria ficar ali consertando erro ou evoluindo não. Ele chegou no objetivo dele. Aí em 1991, esse velho guarda aí, né, o Linus Benedict Torvalds, eu nem sei falar o nome dele, mas só sei que ele é um cara que ele pegou o Minix e falou assim nos fóruns lá de desenvolvedores: senhores, estou desenvolvendo um kernel baseado em Minix, porém com várias melhorias. Alguém pode dar sugestões aí do que eu possa acrescentar aqui? E foi um dos primeiros que se prontificou a melhorar o Minix. Aliás, não melhorar, né? Ele fez uma engenharia reversa lá e criou um novo sistema. O Tannenbaum não queria ficar fazendo isso, então outra pessoa foi e fez, que é o Linux. Aí o nome Linux é uma referência esse velho guarda. Ele era estudante de ciência da computação na faculdade de Helsinki, fica lá na Finlândia. Daí que vem o pinguim, senhores, que é um animal símbolo lá daquela região fria, né, Finlândia lá. E daí que vem o pinguim. Caso alguém nunca tenha ouvido falar dessa história aí. Então, para que essa história do telégrafo até esse velho guarda aí? Para vocês saberem que primeiro veio a transmissão de sinal elétrico, e dessa transmissão foi tendo evolução tecnológica no hardware, e o software foi ocupando esse hardware, foram se criando sistemas operacionais. Teve os sistemas avós, o CTSS, aí veio o BSD e o Unix, veio o Minix, e o Linus Torvalds fez o Linux. E aí que começa a história do Linux. Galera, olha essa timeline aí. São as que a gente chama de distribuições Linux. Porque como várias pessoas fizeram esse conceito de software livre, eles também melhoraram e criaram outras distribuições. Nós chamamos de distribuições. Mas o que pouca gente sabe, galera, é que o Linux ele começou como o kernel, ou seja, aquela programação ali, os drives de hardware que são gerenciados pelo sistema operacional. Já o nosso Richard Stallman, senhores, ele criou a Fundação Software Livre, uniu-se, porque um começou pelos programas que eram livres e o outro pelo kernel. Nenhum dos dois tinha um sistema operacional completo. Eles juntaram o kernel com as outras aplicações e aí se formou o que a gente chama de distribuições Linux. Teve uma primeira e dessa primeira bifurcou todo esse gráfico aí. Quantos Linux a gente tem? A gente tem Ubuntu, Kubuntu, Lubuntu, Linux Mint, Oracle Linux, Kuromi Linux, que já não existe mais, mas foi muito usado na etapa que foi desenvolvido por um brasileiro.
E você tem N Linux aí, N distribuições. Então o sistema operacional Linux consiste basicamente do kernel, criado e até hoje melhorado pelo Linux Tower, mais as aplicações de software livre da Free Software Foundation, o Richard Stallman lá. E dentre essas, senhores, aí, ó, essa imagem bonita aí, quantas distribuições Linux aí foram derivadas aí, ó? Raspbian, que é muito usado aí aí nesses dispositivos aí do Raspberry Pi, e dentre outros, Ubuntu, Deepin, Kali é uma distribuição voltada a pentest, senhores, a invasão, a defesa cibernética. O Linux Mint, ele é derivado do Ubuntu, ele é mais enxuto, tem menos coisa assim, então ele é bom para netbook, computador antigo assim, que ele é bem levinho. E o Ubuntu é uma das distribuições mais assim bem aceitas aí pelos usuários iniciantes Linux, porque ele é muito intuitivo, em português, assim, tem uns pacotes de tudo em português, é bem compatível com o Debian, que é uma distribuição pai, né, do Ubuntu. Então a proposta dele, ele foi abraçado aí por uma empresa chamada Canonical, que uma empresa ficou por trás do desenvolvimento dele e fizeram um marketing aí que é um sistema muito utilizado. Para quem não sabe esses nomes, quem dá é o fabricante, tá? Só quem inventa, o desenvolvedor. Ubuntu é uma palavra africana que significa para todos. Por isso que o símbolo dele, muita gente não sabe o que é esse símbolo aqui, né? Esse símbolo aqui, ele são 3 pessoas de mãos dadas, abraçadas, fazendo ciranda cirandinha. Significa que é um sistema para todos. E essa palavra lá num dialeto africano é Ubuntu. A gente está aqui em 2021, né? A distribuição Ubuntu, vamos utilizar ela aqui como referência, porque é usada no CQTE. Estamos na versão 21.04, com esse símbolo aí do hipopótamo. Por que tem um hipopótamo atrás, né? A gente já viu aqui que o símbolo do Ubuntu são 3 pessoas unidas, né? Fazendo roda aqui. Mas o Ubuntu, ele é uma distribuição que quem cria dita regra, senhores. Quem cria dita regra. Ele é organizado da seguinte forma: cada nova versão é atribuído um nome de um animal. E agora em 2021 escolheram o hipopótamo, só isso. E essa linguagem, esse simbologia 21.04 significa o ano e o mês que é lançada a distribuição. Ubuntu 21.04 significa o que, senhores? Que é uma versão lançada em 2021, no mês de abril. O Ubuntu segue uma regra que ele lança uma versão sempre em abril e outra em outubro. Então, em outubro do ano passado, qual era a versão do Ubuntu? Era a 20.10. Agora 21.04, porque a gente está no mês de abril. Quando chegar em outubro, vão lançar o Ubuntu 21.10 e ano que vem Ubuntu 22.04. Aí vai mudar o animal, o símbolo da distribuição. Por que eles fizeram isso, botando um de animal? Não sei, quem cria dita regra. E aí eles determinaram assim. Então, senhores, chegamos aqui finalmente ao Linux, né? Toda essa história aí para a gente chegar. Então, o maior sistema que a gente tem como referência é o Windows, né? Que a maioria que quando fez curso de informática ou viu um computador pela primeira vez foi com o computador Windows. E eu falei para vocês que o Linux ele é muito bem aceito na comunidade aí dos pessoal iniciante aí na área de TI. Mas é um fato que nos desktops quem reina absolutamente é o Windows, né? Existem servidores Windows? Existe. Só que não é a maior fatia de mercado. Mais de 95% dos servidores são Linux. E o Windows predomina ainda nos desktops. Isso aqui é uma diferença. Ela está falando, no Linux a organização é feita no formato árvore. E no Windows a organização é feita dentro de uma única pasta que normalmente fica dentro do C2 pontos. Se alguém nunca ouviu falar, porque o Windows tem as letras do alfabeto, né? A, B, C, é porque ele foi atribuindo a cada dispositivo uma letra. E normalmente o disquete, senhores, antes do HD surgir, tudo era disquete.
Primeiro um disquete grandão de 5.1 e depois de 3.6 polegadas. Então a letra atribuída ao Windows, onde ficavam os arquivos para ele iniciar, estava no ar. Daqui a pouco as máquinas tinham 2 drivers de disquete, né? Porque tinha instalações, os programas foram crescendo. Aí vinha 25 disquetes, então já botava logo 2 leitores para diminuir esse tempo aí de leitura. Aí veio o A e o B, unidade A e B. Quando surgiu o HD, convencionou-se que foi o C. E muito computador hoje, quando você tem um HD externo, um segundo HD, ele atribui o D, aí vai só gastando letra. Normalmente o leitor de CD-ROM ou de Blu-ray é o Echo ou o Foxtrot. E as unidades de rede, que a gente fica, né, compartilhando dados aí no Samba, algo assim, a gente mapeia lá para o final do alfabeto, unidade Z, W, X, Y, para ter uma separação, senão dá ruim. Já aconteceu algumas vezes, senhor, de você tá com um computador com uma aplicação que ela vai lá na unidade D e pega um dado, deu um HD externo. Aí por algum PS você ligou um celular para carregar na USB e o computador definiu que aquele flash ali, aquele cartão de memória vai ser o D. Aí a aplicação está rodando, ela vai lá no D que ela queria o arquivo e não vai achar e vai dar erro na aplicação, porque o D agora é outro. E no Linux é diferente a organização dele. Aqui, se a gente tem a estrutura de diretórios no Linux, quem a gente estudou na sala de aula, né, viu que tem alguns tem uma correspondência com o Windows, mas não todos, porque são sistemas diferentes. Então não vou ficar aqui explicando, mas só abordando aqui, ó, _bin, senhores, binários dos usuários. O que vem a ser binários dos usuários? É todo comando que se dá, né, que a gente fica estudando comando. Um comando não é só uma palavra que você digita, ele tem um software, ele tem uma aplicação guardada em algum lugar do HD que aquele é acionado. É um programa que executa algo. Entendeu, senhores? Aí essa pasta _bin fica a maioria dos comandos do computador. Deixa eu ver se eu consigo aqui, senhores, fazer uma manobra aqui. Então vamos começar aqui pelo _bin, onde fica os binários dos usuários. Show de bola. E no Windows, senhores, vou passar aqui, ó. No Windows, onde é que é o _bin do Windows? Vou estar colocando aqui na tela para vocês verem aqui, senhores. C, lembra as unidades aqui, ó, C, D e E, ele fica atribuindo letras. Aqui, ó, C Windows, lá pro final, System32. Um monte de pasta aqui, mas começa, olha aqui, ó, os DLLs, os comandos. Vocês estão vendo aqui? Cada binário desse aqui, se você der dois cliques, vai fazer alguma coisa. Então os comandos que a gente dá no DOS, né? O que é o DOS? É como se fosse o shell do Linux, só que do Windows. O Windows é um sistema baseado em janela, mas ele começou como um console de texto. Então todos aqueles comandos que a gente dá no Linux também se daria no MS-DOS, nas versões do Windows antiga. Só que o Windows hoje se faz tudo por janela. Mas como a gente falou antes, o Linux ele é muito usado em servidores, e servidor, o buraco é mais embaixo. Quanto menos coisas você tiver em servidor, melhor. Interface gráfica consome mais memória, mais recurso, e uma desatualização abre uma porta para uma invasão. Então, se eu estou rodando aqui, ó, quanto binário não tem aqui, né? Olha o tamanho dessa barra de rolagem aqui, olha quanta coisa tem. Então, o System32 do Windows aqui, senhores, equivale, vou fechar aqui, vai equivaler ao _bin do Linux. É lá que está esses binários todinho. Eu vou tentar aqui de uma forma rápida aqui iniciar uma máquina virtual. Máquina virtual Ubuntu, que eu já tinha preparado ela.
para a gente ver o /bin mesmo dentro do Linux. Enquanto isso, vamos falando de outras coisas aqui. Senhores, aqui /boot são os arquivos que ele precisa para arrancar. No Windows não tem uma pasta em si correspondente, né? Mas aqui, senhores, /dev, arquivo de dispositivo. O que é isso? É onde ficam os drives, senhores. Dispositivo, dev de device. Dispositivos é o que? Para eu ter um mouse, um teclado, uma impressora, um scanner, um webcam, tem que ter uma programação ali que o hardware executa baseado em software. Então são os famosos drives. No Linux, esses drives ficam guardadinhos aí nessa pasta /dev aí. O Linux é um sistema, senhores, baseado em arquivos de texto. Quase tudo que é configuração está escrito no arquivo de texto, o sistema lê e vai interpretando. É assim que funciona o Linux, de forma bem simples. Por isso que daí que tem a segurança, porque o Linux, ele, a princípio, somente o dono daquele arquivo executa tudo. Não tem como um usuário chegar, vou rodar isso aqui. A única exceção é o root, o super usuário. Ele tem permissão total, até para destruir o sistema. Se eu dar lá um delete /tudão, ele deleta a si mesmo e depois tu não inicia mais a máquina. Então o root tem esse poder aí. E o Windows tem esse PS. Você executa o arquivo que veio no e-mail e ele executa o código e daqui a pouco tua máquina tá invadida aí, senhores. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para vocês aqui. Só um momento. Olha aí, senhores, consegui colocar aqui a tela do Ubuntu, aqui é a versão já 21. E que a gente tem aqui a pasta pessoal. Tá vendo? É bem parecido com o Windows, né? Que a meus documentos aqui seria no Windows, seria a pasta pessoal aqui, ó. Deixa eu ver outros locais aqui. Computador, vou na raiz, ó, na raiz desse sistema aqui. Olha a pasta aqui, ó. Só um momento. Vou atalho aqui para /bin. Vamos ver se ele vai exibir para mim aqui. Aqui, senhores, olha esses arquivos aqui, ó. Todos esses arquivos aqui são comandos que eu posso dar lá no terminal e ele vai executar. Aqui, date. Date é um comando que, se eu der ele no terminal, ele vai me informar a data e hora do sistema. E onde é que fica? Ele fica na pasta bin, binário de usuário. Você não precisa ser usuário com privilégio para executar. Ele tem comando que o usuário comum não dá. Entendeu, senhores? Só o super usuário. E aqui tem um monte também, um monte de programa. É o equivalente a System32 lá do Windows. Tudo que é comando aparece aqui. Deixa eu fechar aqui, senhores. Eu vou abrir um terminal aqui. Terminal Linux. Então eu vou dar o comando date que a gente viu lá. Nota que eu estou como um usuário comum aqui. Ele mostra depois de área de trabalho um cifrão. Significa que eu sou um usuário comum, não super usuário. Olha ele dando a data aqui, ó, comando date, a domingo 25 de abril de 2021, 18:05. Entendeu, senhor? O comando ls Linux. Ele não está listando nada, que não tem nada na área de trabalho, certo? Deixa eu ver aqui, pwd. Ele fala o diretório atual. Então esse ls e pwd, senhores, são programas, são arquivos que estão lá na pasta /bin. Se eu der um ifconfig, é um programa que me dá informações de rede. Ele vai lá e me fala aqui várias informações sobre a minha placa de rede aqui. Mas é uma máquina virtual, não tem muita coisa. Senhores, comando clear. Eu vou botar aqui um pwd para vocês verem melhor. Só para borrar a tela com alguma coisa. O clear é um comando que limpa a tela aqui, ó, para não ficar naquele tanto de coisa ali. Então, senhores, é aqui que eu queria chegar. Para a gente trabalhar com Ubuntu, trabalhar com Linux, terminal. Ah, Feitosa, por que tem tanto... A prova está chegando, por que tem tanto comando para decorar? Tem tanto comando para decorar
porque as distribuições baseadas em Unix, como Linux, como outros, têm em sua maioria o trabalho por linha de comando. Os servidores do mundo, que são 95% Linux, o usuário não vai lá clicar com o botão direito do mouse, copiar, depois colar. Existe um comando que vai fazer isso. Entendeu, senhores? Um comando, e por isso que existem vários comandos para várias coisas, porque aí não tem mouse e nem interface gráfica. Um dos melhores comandos que tem aqui, senhores, é o man. Ele dá o manual de qualquer comando que você tenha dúvida. Então eu vou dar um man aqui do ls. O que é ls, gente? É listar, né? Vem de list. Então, dando um ls aqui, ó. Tá em português, hein, galera? No Ubuntu tem como botar esse man em português. Esse é a maior mão na roda, para você entender o que o comando faz sem ficar pesquisando na internet. Vai direto no shell. Ele vai falando aqui, ó. O programa ls lista primeiramente seus argumentos que não sejam arquivos de diretórios. Vai falando sobre o comando, né? Tem os parâmetros também. Se tu der um ls com essas opções, ele tem outras funções. Isso aqui é um software, é um programa que está lá na pasta /bin. O man também é um programa que associa aquele comando, aquele aplicativo ali, e dá o texto dele, né? A tecla Q ela fecha. Vou dar um outro man aqui no comando mkdir. Senhor, mkdir é um comando que cria diretórios. Se eu der um man nele, ó, nome mkdir, cria diretórios. A sinopse é o comando, as opções que ele dá, os parâmetros e um nome que você quer criar. Ele vai falando aqui, ó. Entendeu? Então, Bizu Ubuntu pode traduzir para português. E aí eu vou falar o que aqui para os senhores. Por exemplo, o pwd em linha de comando, senhores, é isso aqui, ó, /home, /user, /área de trabalho, onde é que eu tô. E se eu quiser... E onde é que é esse pwd, senhores? Na interface gráfica. Vou abrir aqui, ó, para os senhores verem. Só... Só ver se eu consigo aqui fazer uma referência aqui, só um momento. A minha distribuição é assim. Tava com problema aqui de achar a propriedade aqui. Senhores, olha essa propriedade de documento aqui, ó. O nome da pasta é documento e ela se encontra em pasta pai, né, que é o raiz home user. User aqui, senhores, é o nome do usuário que eu botei na criação do Ubuntu. Né, ao invés de eu botar FreeTOS, que eu botei user, aí parece que confunde como se fosse algo de sistema, mas foi o nome dele. Essa informação que a pasta documento está aqui em home user, ou que a minha pasta pessoal, propriedades dela aqui, ó, tá em /home. Esse aqui, senhores, é o pwd no modo gráfico. Se o meu servidor tiver uma GUI, uma interface gráfica, eu vou em botão direito do mouse, né? Olha o mouse aí, ó. Botão direito do mouse, propriedades. Aqui eu tenho, ó, nome, onde fica as permissões, ó. Tudo isso daqui, informação de rede, ó, tá no modo gráfico. Mas e se eu tenho um servidor, senhores, um servidor que não tem modo gráfico? Como é que eu vou saber as propriedades da minha pasta, do meu arquivo? Você tem que saber que o comando é pwd. É isso, senhores. Esses comandos todos têm uma correspondência no modo gráfico. Porém, às vezes a gente instala ele no modo texto. E aqui eu vou fechar essa janela aqui. Vou mostrar para vocês outra coisa aqui. Ó, a galera de programação que já entrou depois das 18 horas aí, tá vendo o Ubuntu, né? Mas a gente vai chegar lá em programação, então fica ligado aí que nenhum conhecimento ele é em vão, senhores.
Eu vou colocar aqui para vocês uma outra tela aqui, que é da instalação de um servidor Oracle Linux. Eu não vou instalar, mas vou mostrar para vocês uma tela para vocês verem uma coisa muito interessante. Agora sim, senhores, está aqui, ó. Se alguém não enxergou essa tela durante a minha explicação, então fica vendo ela agora aqui. O servidor aqui é uma instalação de um servidor Oracle Linux. Olha, tem uma interface gráfica para você escolher aqui, né? No caso aqui a data, o horário. Tem várias configurações aqui. Escolher o teclado, particionar o disco, criar aqui as partições que vão me interessar. Mas é aqui que eu queria explicar para os senhores. Ó, ele vem por default aqui, instalação mínima, que não tem nada, só os comandos de sistema, tela preta. Se eu escolher aqui funções de servidor, ele me dá várias ferramentas em tela preta ainda para fazer alguma coisa. Só se eu selecionar aqui, ó, servidor com gear, é que ele vai me dar essas opções aqui para eu ter uma janela gráfica para trabalhar com essas aplicações aqui voltadas a servidor, MySQL, e aí vai. Então, senhores, por default aqui, ó, vocês vão parar no Moem, que só vai ter tela preta. Era aqui que eu queria mostrar para os senhores. E se eu chegar aqui e só tiver tela preta, eu fiquei na onça, né? Como é que eu vou? Não sei nenhum comando de terminal, não sei shell. Então daí a importância de entender, né? Por que a gente estuda esses programas aí. Voltando aqui, senhores, para nossa árvore de diretório aqui, /root é a pasta pessoal do superusuário. /home, senhores, é o diretório dos usuários. /home é os meus documentos do Windows. Lá que tem música, documentos, downloads e tudo mais. Cada usuário criado no Linux vai ter um nome dentro da pasta home. Posso botar aqui Feitosa, Feitosa 1, Feitosa 2, Feitosa 7. Cada um desses Feitosa vai abrir uma pasta pessoal com documentos, imagens, músicas, downloads. A pasta meu documentos do Windows é a /home aqui. A /home do sistema, senhores, é /home. É dentro de home, tem o nome do usuário, e dentro desse nome de usuário tem essas subpastas, né? Vamos passar aqui, ó, /apt, senhores, só para mencionar. É onde se instala programas que não vêm junto com o Linux. Eu vou pegar um programa Linux de uma fonte externa. Ele, quando for instalar, ele vai instalar aqui em /apt, optional. Um bom exemplo é aplicações de backup como Bacula. É o exemplo que me vem na cabeça aqui. E outros vai vir tudo para cá, para o apt aqui. Vamos acelerar aqui só um momento. E aqui vem uma parte aqui que eu não vou ficar falando muito, senhores. São os comandos aqui, ó. O que eu quero tirar daqui para vocês aqui? Comandos para manipulação de diretório. Isso aqui, senhores, é uma classificação. Dentre esses 1500 programas que tem, alguns deles foram feitos só para mexer com o diretório. Aí está o ls, que é o list, né? Tem o cd, que fica trocando de diretório, mkdir, que cria o diretório. Então todos esses comandos aqui tem muito mais, cat e vai embora, são comandos dessa natureza, comandos para manipulação de diretório. E é bom saber essas classificações aqui, porque daí que vem esse tanto de raio de comando que a gente tem que ficar decorando. A gente vem para outros tipos de comandos aqui, ó, comandos para manipulação de arquivos. A gente tem visto isso em aula. rm, apaga arquivos. rm-f, ele remove os arquivos sem perguntar se deseja realmente. Tem uma coisa que a gente fala que é o comando mais perigoso do Linux,
que é o rm-rf/. Esse programa, se você tiver como super usuário, você vai deletar todos os arquivos do barra, que é o coração do teu Linux. Ou seja, o sistema vai deletar a si mesmo e vai dar pau. Depois você não consegue mais reiniciar, você mata o teu sistema operacional. Comando cp, copia arquivos. Comando mv, ele move ou renomeia. Ou seja, são comandos para manipulação de arquivos. O outro lá era de diretórios. São todos esses comandos lá dentro daquela pasta /bin que a gente viu. Porém, eles têm naturezas diferentes, são separados por grupos. Aqui são os comandos para manipulação de contas. São todos os comandos que também tem na pasta /bin que a gente viu em sala de aula, add group, groupdel, paswd. Eles têm parâmetros, tá vendo? Que vão dando mais opções àquele comando ali. Só que esses comandos aqui são classificados como manipulação de contas. E aí, em vez de você estudar 1500 comandos lá, pegar um livro de Linux de 1000 páginas, a gente vai pegar esses comandos por natureza e o bizu vai estudar separado. O que tem de comando aqui para manipular? É só diretório, que a gente viu em sala de aula. Está lá na apostila. E aqui são outras naturezas de comandos aqui para administração. São os mapas mentais, né, gente? Adoro isso daqui. Gerenciamento básico. Vou estar disponibilizando essas imagens lá no grupo depois, hein, galera, do WhatsApp. Comandos para permissões, ó. Tchau. Que a gente chmod a gente viu em sala de aula. E aqui chegamos ao fim dessa apresentação Linux. Então o objetivo dessa aula, senhores, foi para poder, quem nunca viu, nunca teve contato na aula e tá na onça, poxa, é muito comando para decorar, entender da onde que chegou esse tanto de comando. O resumo deles é o que, senhores? Eu vou estar falando com vocês aqui. A gente viu aqui em Linux, senhores, que esse tanto de comando para decorar, eles são divididos por natureza. Comandos para manipular arquivo, comandos para permissões, comandos para manipular diretório, tem comando para iniciar ou interromper serviços do sistema, entendeu? E a maioria dos servidores não tem interface gráfica. Não dá para chegar lá, vou acionar ali o aplicativo aqui de banco de dados. Não tem. Por isso que a gente tem que fazer esse tanto de comando. Vamos estudar para provas que a gente viu em sala de aula, né? Não vai cobrar aquilo que não passou. Então por isso que tem a apostila lá. Então fala, galera, aí da live aí. O pessoal ficou ouvindo sobre Linux, né? Mas tem a ver com programação. A gente falou aqui do Dennis Ritchie, aqui, que criou a linguagem C, que ele aprimorou, né, da linguagem B, que era anterior a ela, e que a programação ela veio justamente porque se desenvolveu sistemas operacionais e aplicativos. Primeiro veio o desenvolvimento do hardware, né, novas tecnologias de transmissão mais rápidas do que as anteriores, e os programas acompanham essa facilidade, né? Se eu aumentei, tripliquei a velocidade de transmissão, eu posso criar um software que